Oi, pessoal, tudo bem? Voltei agora para que nós possamos fazer as correções das atividades de geografia que nós iniciamos lá no vídeo anterior, certo? Então, peguem a apostila de vocês. Lembram que nós trabalhamos a pirâmide etária, que a prof fez explicação? Muito bem, então vamos fazer as correções agora dessas atividades. Vamos lá. Atividade de número 1. Com base na observação do gráfico da página 17, responda. Letrinha A. Qual é o nome desse tipo de gráfico? Esse gráfico é uma pirâmide etária. Que informações ela apresenta? Ela representa a estrutura da população, no caso a população brasileira, organizada por sexo e idade num determinado período de tempo. Nesse caso, são 10 anos, pois o censo acontece de 10 em 10 anos. Quando vocês acharem necessário, vocês vão dando pausa nos vídeos e vão retornando para poder pegar a resposta completa, ok, gente? Prosseguindo então, na letrinha B, o gráfico está dividido em 3 partes. Quais são elas? Vamos lá. Primeira, base. A base é representada por quem? Pelas crianças e jovens, que representa a idade de 0 a 19 anos. Depois nós temos quem? O corpo, certo? Corpo é representado pelos adultos, que vai de 20 a 59 anos. E o último, que é o ápice, é representado pelos idosos, que são acima de 60 anos. Prosseguindo. Letrinha C. O que representam as cores verde e lilás? Lá na nossa pirâmide nós temos o verde e o lilás. O verde representa o quê? A população masculina e o lilás representa a população feminina. D. O que significam os números que estão ao lado da pirâmide? Aqui do ladinho. Esses números representam o quê? A faixa etária da população. Muito bem. Localize a sua faixa etária e verifique se nela, em 2010, havia mais homens ou mulheres. Cada um vai olhar ali a sua idade e vai verificar. No caso, para minha idade, tinham mais mulheres. Vamos dando continuidade. Agora nós vamos para a questão, para a atividade de número 2. Recorte as imagens e as informações abaixo e colhe-as no quadro, nos locais corretos. Depois, complete o quadro com os dados sobre a composição da população brasileira, por idade, informando o que o governo precisa fazer para atender às necessidades de cada faixa etária. Lembra que lá na outra aula a Pro explicou para vocês? Vocês tinham que recortar. Aqui nós temos a base, o corpo e o ápice. Vocês vão encaixar ali na tabela de vocês e vão colocar as informações o que o governo precisa oferecer. Então, vamos pensar na questão agora dos idosos, certo? Os idosos, eles têm acima de 60 anos e eles ocupam 11% da população. O que o governo precisa oferecer? Eles precisam investir em assistência médica, hospitais, né? Aposentadoria e opções de lazer. Para os adultos, que é o corpo, os adultos são da faixa etária de 20 a 59 anos e eles ocupam 56% da população brasileira. O que o governo precisa investir? Gerar empregos e promover melhorias nas condições de vida, como habitação, transporte, saúde, saneamento básico, entre outros. E por último, as crianças e jovens. Elas têm de 0 a 19 anos e ocupam 33% da população brasileira. E o que precisa? Investir na educação, construindo creches, escolas e universidades. Ok, galera? Conseguiram acompanhar? Muito bem. Na próxima página,
que é a página 19, lembra que eu falei para vocês que essa aqui nós não conseguiríamos fazer a correção coletiva somente quando nós estivermos em sala de aula, pois precisa colocar dados da sala de aula, do nosso grupo de alunos e a idade de cada um. Então essa nós não vamos fazer a correção agora, porém faremos em outro momento, ok? Agora, a última atividade era sobre a número 2, que era para analisar o mapa do Brasil. Esse mapa aqui, certo? Lembrando, pessoal, quando nós formos avaliar um mapa, nós temos que prestar atenção a tudo que ele está nos mostrando. Legenda, a legenda é extremamente importante para eu fazer a leitura do mapa. Esse é o mapa do Brasil, o total de homens e total de mulheres, ok? Depois de observar o mapa, nós tínhamos que responder. Então, na letrinha A dizia assim, ó, com um lápis de escrever, circule o nome da região onde está inserida a unidade federativa em que você vive. Onde nós vivemos, pessoal? Santa Catarina. Santa Catarina está localizada na região sul do Brasil. Então, vocês tinham que circular lá. Ok? Muito bem. Na letrinha B, na região há mais homens ou mais mulheres? E o que tem ali, gente? Quantos homens e quantas mulheres? De rosinha, as mulheres, e de azul, de roxo, né? Os homens. Então, quem tem mais? São 13.950.480 mulheres, 13.436.411 homens. Então, a resposta correta é as mulheres. Muito bem. Quantos a mais? Aqui vocês precisavam fazer uma subtração, ok? Vocês pegariam o número de homens e o número de mulheres. Como o número de mulheres é maior, nós colocaríamos o número 13.950.480 em cima, menos 13.436.411. Vamos fazer essa subtração para ver qual é a diferença, quantas mulheres a mais tem do que homens na região sul. Vamos lá. E aí, calcularam? Qual foi o resultado? Quantas mulheres a mais tem na região sul do que homens? 514.069. Confere? Deu certo? Muito bem. Então vamos lá. Letrinha C. Com base nas informações do mapa, é correto afirmar que as 5 regiões brasileiras apresentam um total de números maior do que o total de homens? Não, não é correto. Segunda, a região sul apresenta igual número da população de homens e de mulheres? Não, também não. Sabemos que tem mais mulheres na região sul. Depois, o norte é a única região brasileira onde a população masculina é maior do que a feminina. Certo, pessoal? Certo. Então, vamos lá na região ao norte, ó. 7.859.539 mulheres, 8.004.915 homens. E por último, o sudeste é a região que concentra a maior população de homens e mulheres no Brasil. Vamos lá no sudeste. São 41.287.763 mulheres e 39.076.647 homens. Então, sim, a última também está correta. Então, nessa atividade C, as 2 últimas opções estão corretas. Certo, pessoal? E daí, conseguiram fazer a correção? Joia! Até a próxima aula e continuem estudando!